Olá, meu nome é Thiago Corp, sou proprietário da agência Clube Trekking e da loja Bota na Trilha. Hoje eu vou falar sobre a Transmantiqueira, que é uma travessia na Serra da Mantiqueira que consiste na união de diversas trilhas e travessias clássicas. No ano passado foi lançada oficialmente a Trilha Transmantiqueira. Basicamente, no mapa que vocês veem na sua tela, ela é o trajeto vermelho, a rota entre a Serra do Lopo até Iroca, Minas Gerais. Tem um trajeto de cerca de 650 quilômetros, sendo que o trecho amarelo do mapa compreende um possível alongamento nessa travessia, chegando até 1.000 quilômetros. Neste caso, a travessia sairia da Serra da Cantareira, em São Paulo, capital, e iria até a cidade de Tumirim, Minas Gerais. Tá? Nesse trajeto, passando por cerca de 36 cidades, de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, basicamente consiste na criação de um corredor ecológico também entre as unidades de conservação. Aliás, são dezenas delas. Entre elas, por exemplo, a APA da Serra da Mantiqueira, o Parque Nacional Itatiaia, o Parque Estadual da Serra do Papagaio, RPPNs e também muitas propriedades particulares. Tá? Diversos voluntários estão mapeando, sinalizando essas áreas, como, por exemplo, o trecho da Travessia Marins Itaguaré, que já recebeu uma certa sinalização, Campos do Jordão, também, setores, né? São diversos setores dessa travessia e diversos voluntários estão trabalhando em cima desses setores. Né? Se você tiver interesse e desejar saber mais sobre isso, você pode entrar na página do Facebook Trilha Transmantiqueira, buscar mais informações, entrar em contato com essa página para também ser, de repente, um voluntário dessa travessia. Tá? Basicamente, esse trecho entre a Serra do Lopo e Extrema Minas Gerais, ela vai começar em Extrema passando pela Pedra das Flores, pelo Pico do Lopo, né, chegando até a cidade de Joanópolis, abrangendo ali a Serra em Monte Verde, até São Francisco Xavier, posteriormente o complexo do Pedra do Baú, né, o Horto Florestal de Campos do Jordão, o Pico do Carrasco, na Fazenda da Onça, Fazenda do Exército Brasileiro, até a Rampa de Decolagem de Piquete, posteriormente, já na parte das Terras Altas da Mantiqueira, a clássica Travessia Marins Itaguaré, chegando à cidade de Passa Quatro, a Serra Fina, né? Posteriormente pela Garganta do Registro, entrando no Parque Nacional do Itatiaia, né, parque mais antigo do Brasil, pegando algumas trilhas, e também a travessia Rancho Caído para chegar em Maromba, Visconde de Mauá, Rio de Janeiro. Ali em Visconde de Mauá, a trilha ela vai passando por algumas outras trilhas, como a Pedra Selada, né, Parque Estadual da Pedra Selada, passando por Alagoa, Minas Gerais, e chegando de volta ao topo da Serra da Mantiqueira, no Pico Santo Agostinho, divisa com Itamonte, Minas Gerais. Indo pelo alto da serra até o Pico do Chapéu, que é basicamente o começo da travessia Baipendi-Iroca. Passando depois pela Cachoeira do Juju, né, Serra do Charco, Cachoeira do Charco, o Pico do Papagaio, né, na Serra do Papagaio, e descendo até a cidade de Iroca. Né. Nesse caminho todo, tem diversas possibilidades também, e isso é uma das coisas porque essa trilha foi criada, é que poucas pessoas, na verdade, vão conseguir fazer ela inteira em uma só vez. Né.
A maior parte das pessoas vai ter ali, por exemplo, um final de semana, ou mesmo um feriadão, talvez nas suas férias, para fazer trechos dessa trilha transmantiqueira, né? Por exemplo, num feriadão fazer a Serra Fina, num final de semana fazer a travessia Marins Taguaré, ou a Rancho Caído, no Parque Nacional de Itatiaia. Uma férias, por exemplo, de uma semana já dá para fazer uma travessia Marins e Taguaré com toda a Serra Fina, né? Para as pessoas mais rápidas, né, elas conseguem já fazer, por exemplo, Parque Nacional de Itatiaia até Airoca a pé, né, que é um trajeto mais longo, porém sem tanta altimetria. E também é muito importante frisar que no entorno desse caminho principal da trilha transmantiqueira existem diversas possibilidades para fazer trilhas pelos atrativos naturais ou trilhas que a gente chama de trilhas circulares, por exemplo, que começam próximo a uma pousada ou uma cidade, por exemplo, em Passa Quatro, e a pessoa aproveita um final de semana para fazer uma trilha de 2 dias, ali, um pequeno trecho dessa travessia, e passar o seu final de semana. Então é um uso mais intensivo desse tipo de atividade que vai agradar muitas pessoas, até porque nas terras altas da Mantiqueira, por exemplo, o povo que lá habita é muito receptivo. Eu digo isso porque eu resido em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, sou gaúcho, e há muito tempo frequento a Serra da Mantiqueira, e uma das coisas que mais me agrada também, além das paisagens naturais, é essa hospitalidade. Eu comecei a realizar travessias em 2007, tá? E sempre foi um processo contínuo, né? Digamos assim, como usando como exemplo, é que nem uma escada, né? Cada degrau que eu ia subindo com o meu condicionamento físico, a minha experiência, os equipamentos, vestuário e conhecimento, eu ia passando para próximos passos, né? Então, em 2010, eu comecei também a revender produtos para montanhismo, né? Com grande apoio da Deuter, inclusive. 2011, no começo do ano, eu me interessei muito por um relato de algumas pessoas que estavam realizando a travessia transmantiqueira e fui me informar melhor o que seria essa travessia transmantiqueira. Até então eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul para fazer uma travessia, né? E coloquei na cabeça que era uma ideia muito bacana, né? Na época entrei no site mochileiros.com buscando parceria, já que aqui na minha cidade eu não conhecia muitas pessoas que praticavam esse tipo de atividade, e encontrei um mineiro chamado Wesley e fomos para a nossa primeira transmantiqueira em meados de julho, né? Lendo os relatos dessa travessia, a Serra Fina era dita como a mais difícil do Brasil. Creio que até hoje algumas pessoas ainda mencionam a Serra Fina como a mais difícil do Brasil. É claro que não é verdade, né? Talvez num passado, quando ela foi feita, digamos assim, né, ela fosse realmente a mais difícil do Brasil, né? Mas atualmente não é claro que não é mais, né? Então, lendo esses relatos, que a travessia era super difícil, né, exigente e tudo mais, vocês podem ver o tamanho da minha mochila cargueira, né? Uma Air Contact Pro da Deuter, 70+15, completamente carregada nessa foto. A foto está na subida da Pedra da Mina. Primeiro plano ali temos o Capim Amarelo e lá no fundo a travessia Marins e Taguaré. Eu tinha alimentação para 8 dias porque eu não fazia ideia se iria ter novamente algum ponto de alimentação entre a Serra Fina e o Parque Nacional do Itatiaia, né? Levei vestuário para menos 15 graus, porque nos relatos que eu lia a travessia era muito fria, né? O pessoal reclamava muito do frio. Então, eu levei, durante a travessia da Serra Fina, 24 quilos de peso, né? O Wesley, na travessia Marins e Taguaré, além do peso extra da água, levou
cerca de 20 quilos mais ou menos, o que comprometeu o desempenho dele, já que ele machucou o joelho e teve que abandonar no final da Serra Fina, da travessia Marins Itaguaré, né? Eu realizei naquela época 140 quilômetros, que compreende a travessia da Marins Itaguaré, a Serra Fina, e no Parque Nacional do Itatiaia, apenas a travessia Rui Braga. Tá? Então, 2011 eu era, digamos, ainda um novato em travessias, né? Eu já tinha bastante experiência em trilhas aqui na minha região, porém, ainda aprendendo como que era as outras travessias clássicas no Brasil. Tá? 2015, já com a minha esposa Luciana Moro, né, nós realizamos uma segunda Transmantiqueira. E naquela época eu lembro que eu já tinha experiência, ela não tinha experiência na Transmantiqueira, mas ela leu o meu relato que eu publiquei no mochileiros.com. Ainda está disponível lá, né? Transmantiqueira e Serra dos Órgãos. Se vocês procurarem no Google vão encontrar com certeza, vão ler diversas piadas, histórias que eu conto lá no relato. Mas eu me lembro muito bem que ela tinha um grande receio de realizar essa travessia transmantiqueira. Ela tinha um pouco de medo em relação se realmente ia dar conta da travessia, mas nesta travessia nós nos equipamos melhor, né? Já fomos com mochilas menores, eu usei uma Actilight 50 mais 10 da Deuter, e ela uma Actilight 35 mais 10 da Deuter, né? Então nós fomos mais leves, porque eu já conhecia mais ou menos o caminho. E o que nós fizemos de diferente nessa travessia? Além da tradicional Marins Itaguaré, Serra Fina, no Parque Nacional do Itatiaia, nós agregamos outras montanhas, como por exemplo o Morro do Couto, a o Pico das Agulhas Negras e a Pedra do Altar, que são outras montanhas entre as 11 maiores do Brasil, as mais altas, né? Só não fizemos a Pedra do Sino Itatiaia, que é uma das 10 maiores, né? Então nós tínhamos 5 montanhas entre as 11 mais altas do Brasil. Tá? Nós fizemos a travessia Rancho Caído, nós fizemos a travessia da Serra Negra também, a trilha dos 5 Lagos, o Cume das Prateleiras, né? Que são aquelas trilhas que eu citei antes, que não estão, por exemplo, no caminho da Transmantiqueira, da trilha Transmantiqueira, mas elas estão como atrativos naturais do lado e você, se quiser, pode fazer, não precisa se ater somente ao caminho principal da trilha Transmantiqueira. Posteriormente, nós fomos do pico, ali na subida da Misericórdia, na direção da Fragária, caminhamos bons 45 quilômetros até o Pico Santo Agostinho, e de lá conseguimos encontrar algumas trilhas ou abrimos outras trilhas, digamos assim, varando o mato para chegar no bairro da Vargem e fazer a travessia Baipendi-Arioca. Né? Então foi uma travessia bem interessante, bonita, compreendendo as terras altas da Mantiqueira, que na minha opinião é a parte mais bonita da Serra da Mantiqueira, para trekking, né? E temos uma foto para dar risada, é claro, né? Nós estamos na Pedra do Altar e nada mais colaborativo do que encenar uma certa situação, né? Na terceira Transmantiqueira, com 154 quilômetros em 2016, ou seja, Marins Itaguaré, Serra Fina, Parque Nacional do Itatiaia, com travessia, tipo trilha Morro do Couto Prateleiras, Agulhas Negras, Pedra do Altar, Rancho Caído, nós realizamos essa travessia com alguns clientes. Tá? Então foi uma travessia bem interessante, assim, a nossa primeira Transmantiqueira com clientes, nossa, digamos assim, uma travessia mais complexa, né? Uma travessia de 154 km, de longo curso, né? E nos valeu ótimas amizades até hoje, né? Muitas histórias, né? Passamos 8 dias nessa travessia. Na minha primeira Transmantiqueira foram 8 dias para fazer 140 quilômetros. Na segunda Transmantiqueira, em 2015, foram 13 dias para fazer 347 quilômetros. Nessa foram 8 dias.
2017, nós fizemos uma transmantiqueira com clientes de 300 quilômetros, pegando toda a terra alta da Mantiqueira, né? É claro que a distância diminuiu um pouquinho, porque nós também diminuímos alguns atrativos para não tornar a travessia tão longa, né? Mesmo assim, foram 13 dias de travessia, que vocês podem já notar uma diferença de 2010 para 2017, é que a minha mochila Aircontact Pro 70 mais 15 litros, mais 10 dos bolsos laterais, com 24 quilos, se transformou nessa mochila Guidelight, tá? 32 litros, com cerca de 10 quilos, contando com a água e a alimentação já. Então, eu diminui o volume da mochila, o que facilita muito, por exemplo, em passagens, em travessias como a Marins e Itaguaré, que tem uma vegetação mais cerrada, a travessia da Serra Fina, idem também. Isso me permite também que nas subidas, por ter menos peso nas costas, eu consiga um desempenho superior. Então, eu vou mais leve e vou mais rápido, né? Nós realizamos essa travessia com 2 clientes que fizeram a travessia transmantiqueira clássica, que eu chamo, né? Marins Itaguaré, Serra Fina e alguma travessia no Parque Nacional do Itatiaia. Nós fizemos 5 das 10 maiores montanhas do Brasil, tá? Que foi Pedra da Mina, Pico dos Três Estados, Morro do Couto, Agulhas Negras e a Pedra do Sino Itatiaia. E posteriormente nós seguimos na direção, subindo a Serra Negra, Pico do Cavado, subida no alto da subida da Misericórdia, Fragária, né, Campo Redondo, Pico Santo Agostinho, e depois as travessias ali na região da Serra do Papagaio, Serra da Carreta, do Charco, né? Então foi bacana essa travessia. Sequência dessa travessia de 300 quilômetros, eu, a Luciana Moro e o Marcos Irajá, que é um amigo de Curitiba, realizamos a Transmantiqueira com 635 quilômetros. Na época existia uma certa conversa sobre a trilha transmantiqueira, né? Mas como ainda não existia a oficialização dessa travessia, nós montamos a travessia que eu digo assim que seria a melhor linha de montanha, né? É aquela que você deseja fazer com o maior número de atrativos, preferencialmente sempre seguindo por trilhas, né? Evitando ao máximo as estradas, porém, infelizmente no trecho entre o Pico do Lopo, em Extrema Minas Gerais, até o final ali da travessia Pico do Carrasco, Piquete, que é a rampa de decolagem de Piquete, ainda existe muita estrada de chão, né? Por conta disso, então, inclusive, existem pelo menos 5 caminhos de peregrinação, entre o mais famoso deles é o Caminho da Fé, né? Que ocupam muito aquelas estradas que são muito bonitas também, né? Eu não tenho problema em andar em estrada de chão nessa região do país, porque eu acho fantástica a possibilidade de tu também caminhar por uma estrada de chão com uma paisagem rural diferenciada, com a hospitalidade do povo do interior, né? Com a possibilidade de conversar com esses moradores, porque, querendo ou não, uma trilha de longo curso não é só se enfiar no meio do mato. É você conseguir ter o contato com os moradores locais para conseguir absorver a cultura local, né? Procurar também não levar toda a alimentação da cidade, né? Procurar, durante o caminho, parar em vendas, comprar alimentação local, por exemplo, o queijo parmesão mineiro, as linguiças são tradicionais ali em Passa Quatro, Minas Gerais, Garganta do Registro, são muito boas, né? Tão saborosas, são uma comida diferenciada. Para nós, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, não temos o costume de colocar tanto alho na comida, então é um diferencial pelo lado bom, com certeza, né? Essa trilha nós fizemos praticamente
quase o mesmo caminho do que é a trilha transmantiqueira hoje, né? Tem uma pequena diferença de distância, porque no final do Parque Nacional do Itatiaia, na travessia Rancho Caído, nós não seguimos para Visconde de Mauá, fazendo a volta por Alagoa, né, Minas, e depois entrando no Parque Estadual da Serra do Papagaio, nós fomos pelo tradicional caminho via Fragária, Campo Redondo, Bairro da Vargem e Baipendi, para depois seguir para a Euroca, né? É uma travessia que durou 18 dias, né? Nós fizemos uma média de 35 km por dia. A mochila que eu usei foi a mesma Guidelight 32 litros da Deuter. A Deuter nos apoiou nessa travessia, eu, a minha esposa e o Marcos Irajá, né, com mochilas da Deuter. Ela usou uma Guide 30 litros feminina e ele uma Act Pro Trail, desculpa, 34 litros. Então nós fomos todos com mochilas pequenas, leves, justamente para conseguir maximizar o desempenho, né? 35 quilômetros por dia na Mantiqueira não é moleza. Na média foi 1.000 metros de desnível por dia, isso só o aclive, mais 1.000 e poucos metros de declive acumulado, né, por dia, né? Haja joelho para tudo isso, né? Enfim, a minha experiência com a trilha transmantiqueira, com a travessia transmantiqueira, a minha última travessia foi no ano passado. Eu procurei fazer adequações nos meus caminhos anteriores, no qual eu busquei a melhor linha de montanha, evitando ao máximo possível estradas, né? Então eu consegui fazer entre a Toca do Lobo, no começo da Serra Fina, até a Cachoeira dos Garcias, na Serra do Papagaio, cerca de 135 quilômetros apenas em trilhas. Então foram cerca de 20 quilômetros em estrada de chão. Isso que, para quem conhece a região entre a Cachoeira dos Garcias até a Iruroca, tem um bom trecho aí de uns 15 quilômetros de estrada de chão. Outros pequenos trechos de estrada de chão eu peguei ali no final do sítio do PR da Serra Fina, até a Pedra do Picu, posteriormente do outro lado da Pedra do Picu, até chegar no Curral Velho, né, que é a serra que está atrás da comunidade da Fragária, em Itamonte, ali, Campo Redondo, né? Pequeno trecho também de ligação entre a Serra dos Alves, atrás de Campo Redondo, até chegar na serra ali que liga com o Pico Santo Agostinho, próximo da antena entre a estrada de Itamonte e a Lagoa, né? Nessa travessia eu já usei uma mochila de 32 litros com alimentação para 8 dias. E ainda peguei chuva, né? Todo o meu vestuário para frio estava na mochila, saco de dormir, barraca, alimentação completa, anorak para se proteger da intempérie no dia de chuva, né? Sendo que os 3 primeiros dias eu fiz com clientes na Serra Fina e 5 dias posteriores eu fiz o trajeto sozinho, né? É claro que eu me precavi nesse trecho que eu fiz sozinho, repassando o meu itinerário para amigos, para guias locais. Usei um rastreador spot também para ter uma certa segurança, né, se precisasse de algum auxílio, né? Então, é claro que eu não recomendo que seja feita uma travessia dessa magnitude sozinho, mas em contrapartida eu posso citar que essa região da Mantiqueira, entre o Pico dos Marins até a Iruoca, é uma região super tranquila. Eu não digo que seja 100% segura, mas é uma região que eu nunca vi problema nenhum de insegurança, né? Então, me agrada muito também na Transmantiqueira essa segurança que você tem, que você não vai ser furtado, assaltado, né? E outras coisas que possa acontecer, por exemplo, em outras travessias do Brasil, por exemplo, né? Pessoal, uma pergunta que eu sempre recebo
É como se preparar para uma travessia de longo curso, né? As pessoas têm a vontade de fazer travessias de longo curso, mas não sabem como se preparar de uma forma adequada. Por experiência própria, eu faço o meu treinamento da seguinte forma, realizando trilhas, né? Procuro realizar trilhas com frequência, tá? São trilhas de um dia de duração, travessias algumas vezes também. Essas travessias eu levo mais peso, né? Eu monto a barraca, eu preparo a alimentação, eu cuido do calçado adequado, enfim, tem uma série de preocupações que durante a travessia você não tem na trilha, por exemplo, né? São vivências na montanha que durante a travessia você vai ter, que você precisa de travessias menores para conseguir obtê-las, né? Durante as trilhas, normalmente de um dia de duração, eu recomendo que você vá aumentando gradualmente o peso da mochila, tá? Por exemplo, eu vou citar o meu caso, eu uso uma mochila de 30 a 35 litros para fazer trilhas de um dia de duração e travessias de 8 dias de duração é a mesma mochila, né? Então, o que varia na mochila é o peso. O volume vai ser praticamente o mesmo durante essas trilhas de um dia de duração ou de uma travessia. Então, nessas trilhas de um dia de duração, com uma mochila menor, eu procuro sempre carregar elas com mais peso possível. Porque no terreno irregular da trilha de um dia, eu já vou acostumando o corpo com esse peso nas costas e a movimentação que dá devido ao terreno irregular, para que o corpo já esteja preparado para a travessia. A travessia de longo curso, travessia, nada mais é do que trilha de um dia com acampamento, sendo que você vai precisar estar preparado para fazer essa trilha de um dia, dormir, se alimentar e, novamente, no dia posterior, fazer tudo de novo, né? Então é um exercício de resistência. E como é que se prepara também para esse exercício de resistência? Além de fazer essa trilha, que é um exercício de resistência, trilhas de um dia, eu recomendo que você faça também exercícios aeróbicos, preferencialmente de longa duração. Por exemplo, andar de bicicleta, né? Claro que não num ritmo de passeio, mas andar de bicicleta por 2, 3 horas durante a semana, né? Pode ser depois do trabalho, por que não? Num ritmo acelerado, mais forte, né? Você fazer longas caminhadas urbanas também ajuda. Corrida ajuda muito mais, né? Mas tem um porém. Essa carga extra de exercício que você vai fazer tem que ser do mínimo para o máximo, com um longo período entre esse mínimo e máximo, né? É gradualmente, exatamente para evitar lesões, né? Porque eu, por muito tempo, fazia corrida de rua, não para competir, mas eu me lesionei algumas vezes, né? Quem já se lesionou sabe muito bem que exercício aeróbico dá aquela descarga de dopamina depois do exercício, é uma sensação muito de bem-estar, né? Isso, assim como uma trilha, também é a mesma sensação, isso vicia a pessoa, né? E nada pior do que você ficar lesionado em casa, louco de vontade de fazer atividade física, né? Então, muito cuidado, né, para fazer esse treinamento, essa preparação para trilhas longas, não exagerar na carga, né, fazer alguma coisa gradual, né, evitando assim de ficar longos períodos parados, né. Outra pergunta que me fazem com frequência é sobre alimentação durante uma trilha de longo curso, né? No caso da Transmantiqueira, pela própria geografia da Mantiqueira,
as travessias normalmente são feitas em áreas altas. Contudo, a ligação entre essas travessias e trilhas, ela necessariamente precisa muitas vezes passar em vales. E é nesses vales que estão os povoados, ou mesmo cidades, né? No caso aí da foto, nós temos o mercadinho do Laurencinho. Esse mercadinho fica no bairro Pinheirinhos e é uma ligação bem interessante entre a travessia Marins Itaguaré e a Serra Fina. Durante a Transmantiqueira, nesses mercadinhos em povoados, você vai ter algumas opções de compra de alimentação, como por exemplo o queijo parmesão mineiro, as linguiças com bastante alho, né, macarrão, bolachas, biscoitos, fubá, que é a farinha de milho para fazer a polenta, sopas, enfim, a alimentação para o trekking numa travessia dessas de longo curso, ela é muito baseada nesse tipo de alimentos, né? No meu caso, não tenho grandes problemas de repetir a alimentação por vários dias, mas é claro que se você tiver alguma restrição alimentar, é necessário levar desde o começo da travessia a alimentação ou pensar em algumas formas de obtê-la durante a caminhada, né? Seja por alguma pessoa levar ela, ou você deixar essa alimentação específica em pontos, né? Casa de moradores, com guias locais, enfim, né? Sobre o clima na Transmantiqueira, como vocês veem na foto, faz bastante frio, né? Especialmente nos vales, né? Como por exemplo o Vale do Ruá ou o Vale do Rio Campo Belo, no Parque Nacional do Itatiaia, né? Pelo fenômeno de frio de baixada, que nada mais é do que o ar frio, ele é mais denso, por isso ele é mais pesado que um ar mais quente, e em determinadas situações ele acaba fluindo para o fundo desses vales e tornando-eles mais frios. Tanto que o Vale do Rio Campo Belo, ali na portaria Posto do Marcão, também existe uma estação meteorológica, tem um projeto de medições de temperaturas pelo Brasil, é um dos locais mais frios do Brasil. Não há dados sobre o Vale do Ruá, na Serra Fina, mas acredita-se que ele é um dos locais também mais frios do Brasil, se não o mais frio do Brasil. É claro que não é um vale povoado, por exemplo, como o Morro da Igreja em Urubici, Bom Jardim da Serra Santarina, onde que nós temos um local que sempre tem pessoas que lá residem por determinado tempo, né? Para quem for fazer uma travessia de longo curso na Serra da Mantiqueira, é muito recomendável que, na época que ela é realizada entre abril a setembro, leve um bom saco de dormir, propriamente um -5 para as mulheres, um de 0 grau para os homens. Recomendo os sacos de dormir da Deuter pela certificação europeia que eles têm, ou seja, é um teste laboratorial onde você tem uma certeza que esse produto vai lhe atender durante esse trekking. É claro que o saco de dormir especificamente não pode ser mantido dentro do saco de compressão em casa, ele deve ser armazenado dobrado em 3, dentro de um armário sem pegar poeira, umidade, sem peso em cima também para evitar a compactação do material, né? Um bom isolante térmico, esse bom isolante térmico significa que é um isolante DVA com pelo menos 8 milímetros, ou um isolante de espuma expandida também com 8 milímetros, né? Isolantes infláveis, né? Os da Set Summit são muito bons para esse tipo de trekking. O isolante inflável também tem uma vantagem que ele fechado, ele é muito mais compacto que o isolante DVA, então você consegue ter uma mochila de menor tamanho, tá? A questão de vestuário para o frio, nessa travessia, você tem que ter uma blusa de segunda pele, um anorak, que é o casaco impermeável respirável, né? Vestir uma forma de sistema de camadas, né? Que, por exemplo, a segunda pele é a primeira camada, o fleece ou a jaqueta de pluma ou jaqueta de sintética
é a segunda camada, a camada de aquecimento, e a terceira camada é o anorak. Isso vale para a região do tronco, das pernas, das mãos, pode ser também da cabeça, pode ser para os pés também, né? Eu tenho uma certa vantagem na Mantiqueira, que eu não sinto tanto frio quanto outras pessoas, porque eu já tenho, nessa época do ano, frio aqui no Rio Grande do Sul, então eu já começo, digamos, a fazer uma aclimatação prévia para esse tipo de frio. Mas para pessoas, por exemplo, que residem na região sudeste em áreas quentes, né, é muito recomendável que leve uma camada de isolamento, a segunda camada, com um maior número de peças, exatamente para ter esse aquecimento extra. Se você gostou da ideia de realizar trilhas de longo curso na Serra da Mantiqueira, no próximo ano realizaremos 2 trilhas. A tradicional travessia Transmantiqueira Clássica, que reúne Travessia Marins Taguaré, Serra Fina e travessias no Parque Nacional do Itatiaia, e também uma novidade, que é a Travessia Transmantiqueira com 380 km de percurso a pé. Essa travessia consiste em realizar, em boa parte, apenas trilhas, sendo que uma pequena parte serão estradas de ligação entre essas trilhas. Tá? Também realizaremos um curso de trekking voltado para iniciantes que desejam aprimorar o seu conhecimento, será realizado na Serra Fina, e também um lançamento que será a Travessia Transpapagaio, que terá mais de 80 km de percurso a pé apenas por trilhas. Confira no nosso site clubetrekking.com.br/travessias a nossa programação. Se você quiser adquirir qualquer equipamento de montanhismo, nós temos uma loja que se chama Bota na Trilha. Nosso site é botanatrilha.com.br. O atendimento é de montanhista para montanhista e sempre procuramos indicar produtos com melhor custo-benefício para a sua atividade. Além disso, os participantes do Clube de Benefícios Gear Tips ainda possuem 5% de desconto extra.